Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Tudo bem, pegue suas Bíblias, abra em 1 Crônicas 29 e deixe-me tentar definir o contexto em duas áreas diferentes. Em primeiro lugar, quase estranhamente, me concentrei em estudar porções da Bíblia nos últimos 40 anos que têm a ver com a construção. Mas nunca foi sobre construir um prédio. Sempre foi essa linguagem profética da Bíblia sobre construir a casa de Deus, que são as pessoas. E há tantos lugares, de Esdras a Neemias, ao profeta Ageu e outros profetas, que falavam sobre a reconstrução de um templo. Por exemplo, você tem o tabernáculo de Davi na Bíblia. Você tem o tabernáculo de Davi, você tem o templo de Salomão. O templo de Salomão reconstruído, você tem todos esses tipos de projetos e todos requerem alguma coisa do povo de Deus. E gosto de estudar isso. Acabei sendo atraído a eles toda a minha vida. Vamos ler em 1 Crônicas 29. Acho que só ensinei nesse capítulo uma vez nesses 40 anos. Então não é como uma porção da Bíblia que é a favorita porque eu gosto de ensinar sobre isso. É uma das favoritas por causa do impacto que tem em mim. Então vamos ler daqui a pouco. Meu versículo favorito sobre construção está em Ageu 2, 8 ou 9, esqueci, onde diz, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu sempre lia esses capítulos, esses livros, sobre o que Deus estava fazendo em seu povo, a igreja, a casa de Deus. Não prédios, não organizações, mas literalmente a pessoa sentada ao seu lado. As pedras vivas sendo edificadas juntas nesse tabernáculo da presença de Deus. E esse, para mim, sempre foi o foco. A questão para mim, o desafio que tenho, é que tendo a espiritualizar coisas que Deus está querendo naturalizar. Paulo fala disso com a frase em 1 Coríntios 15, creio que é, onde ele diz, primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. É possível se envolver em coisas naturais e nunca perceber os benefícios ou as consequências espirituais. Mas é raro entregar-se ao invisível, ao espiritual e não afetar o natural. Permita-me ilustrar para fazer sentido. É possível amar as pessoas e não amar a Deus. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. Em 1 João, ele diz, você é um mentiroso. Uma maneira muito boa de encorajar as pessoas. Você é um mentiroso. Se diz que ama a Deus e não ama as pessoas. Você é um mentiroso. Então, existe essa realidade invisível que tem que ser medida, percebida de alguma forma, vista no mundo natural. Meu coração sempre esteve voltado a edificar o povo de Deus. Penso em termos desse versículo que citei um minuto. A glória da última casa será maior do que a primeira. Isso significa tanto para nós 30 anos atrás, lendo sobre isso, porque nos lembrou do fato de que, aqui no livro de Atos, a casa primitiva, havia uma grande visitação de Deus, o impacto das nações do mundo. Todos na Ásia Menor ouviram o Evangelho. Cada pessoa, nenhuma pessoa foi esquecida. O impacto é impressionante. E, no entanto, ele prometeu que a glória da segunda casa, que são os dias de hoje, será maior do que a da primeira. Então, profecias como essa capturam meu coração e capturam a minha vida de oração quando escrevemos músicas, ou falamos, ou declaramos coisas nessa linha que dizem que você ainda não viu nada. O que Deus já fez, Ele vai aumentar ainda mais nos dias que virão. Então, esse tem sido a minha comida. Honestamente, o meu lugar secreto, onde eu vou para me esconder com o Senhor, são esses temas.
Dito isso, chegamos a um momento como esse, onde estamos realmente construindo um prédio. Levante e construa, levante e conquista, como querer chamar. Estamos construindo algo. Porque, número 1, acreditamos que está no coração de Deus. Número 2, ecoa em nossos corações. Número 3, foi especificamente detalhado para nós pelos profetas, o que é importante em nossa vida. Toda vez que você recebe uma palavra de ordem de um profeta, você tem que ter um testificar do Espírito Santo. Essa é a responsabilidade de cada crente. Tem que ser bíblico, número 1. Você tem que ter paz sobre o assunto, número 2. E o número 3, você tem que perceber o tempo de Deus. Então, essas 3 coisas têm que estar alinhadas. Ponderamos sobre o momento, orando juntos, conversando, planejando juntos, tentando discernir o que Deus já disse sobre isso. E muitas vezes, em nossas reuniões como líderes, fazíamos as perguntas: o Senhor nos deu uma palavra profética sobre isso? Porque às vezes, Ele pode te dar uma palavra que não faz sentido até que a estação mude. Então você percebe, é para agora, agora faz sentido. A estação torna a palavra compreensível. Às vezes, temos decisões a tomar e fazemos a pergunta: alguma palavra profética? Eles confiaram em uns profetas e tiveram sucesso. Eu quero a minha vida que seja assim. Eu quero confiar naqueles que Deus me enviou e, como resultado, a minha vida ilustrou o benefício da verdade, de ouvir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Tendo dito tudo isso, há muitos lugares na Bíblia sobre prédios. Muitos. Mas o meu favorito é 1 Crônicas 29. E, estranhamente, acho que só preguei desse versículo 2 vezes. Mas em 40 anos você pensaria que teria sido mais frequente. Então, não é como que é o meu versículo favorito porque é o que eu quero falar. É o meu verso favorito por causa do impacto que faz em mim. Eu li isso porque há algo aí que eu posso sentir, vai te levar. Eu posso sentir que isso é realmente para impactar várias gerações até o retorno de Cristo. E vocês verão em um instante que é verdade. Ele tem esse tipo de longevidade na palavra. Não foi uma palavra para uma estação. Algumas palavras são para estações. Outras palavras são para definir quem você é como povo de Deus por gerações até que Ele volte. E é sobre isso que esse capítulo trata. Vamos então... Me desculpe, tenho que fazer mais uma coisa. Davi queria construir um templo para Deus. Então seria o grande templo que Salomão acabou de construir. Ele tinha em seu coração de construir esse templo. O que é interessante é que quando Salomão dedicou o templo, ele fez essa declaração. Está em 1 Reis 8. Ele disse: desde quando Deus trouxe Israel do Egito para a sua terra prometida, Ele nunca escolheu uma cidade para construir uma casa. Siga a lógica. Desde quando trouxe Israel do Egito para a terra prometida, Ele nunca escolheu uma cidade para construir uma casa. Próxima frase: mas Ele escolheu Davi. E isso estava no coração de meu pai, Davi. Isso é impressionante. Isso é impressionante por quê? Porque desde que tudo começou, Deus nunca escolheu uma cidade, mas Ele escolheu um homem. E olha o que Ele encontrou no coração de um homem. Para mim, isso ilustra bem. Não acredito que viole a soberania de Deus. Sei que alguns estariam preocupados quando eu falo sobre isso. Não viola a soberania de Deus, porque na sua soberania, Ele nos trouxe ao desenrolar de seu plano. E Ele, na verdade, 4 vezes em 3 capítulos, Ele nos convidou a esse contexto relacional onde Ele diz: o que você pedir será feito. Não somos robôs programados para repetir certas palavras. Não somos computadores programados para repetir certas palavras. Somos pessoas que, numa jornada relacional, chegam a descobrir seu coração e depois oramos o que vemos e Ele responde. E esse templo que Davi não pôde construir estava no coração de Davi. Ele viu. E Deus escolheu o homem e olha o que Ele encontrou no coração do homem. Mas enquanto ele não foi permitido construir o templo, porque ele era um homem de derramamento de sangue, um homem de guerra. O que isso quer dizer? Davi era um homem de guerra, segundo o desígnio de Deus.
Foi projetado pelo Senhor para ser um homem de guerra. Por quê? Porque Israel tinha terras que tinham sido prometidas, que eles não conquistaram nas gerações anteriores, e eles deveriam ter conquistado. Eles deveriam voltar aos dias de Josué e não foram. Então, quando Davi se tornou rei, ele finalmente teve a chance de conseguir tudo o que Deus havia prometido. Então, ele era um homem de guerra, mas o Senhor disse: você não pode construir a casa porque você é um homem que derramou sangue. O que significa isso? Ele não está sendo punido porque ele fez sua tarefa. O Senhor está tentando falar conosco. Eu construo em certos tipos de ministérios. Alguns ministérios são ministérios sangrentos. Eles derrubam, eles preparam o caminho. Mas o ministério da paz, que é o de Salomão é o ministério onde eu vou construir. Então eu não vou construir no derramamento de sangue, eu vou construir em paz. A repreensão é necessária, mas não vou construir sobre a repreensão. Eu vou construir na ordem, na paz, que vem de responder à correção do Senhor. Eu vou construir sobre paz. Achei que era um bom ponto, mas eu vou seguir em frente, esperando que algum dia tenha outra chance. A propósito, estamos empolgados com toda nossa família online que se junta a nós semana após semana. Muito obrigado. E espero que juntos possamos fazer uma diferença no mundo através do que estamos fazendo hoje. Levante e conquiste. Capítulo 29. Desculpe, não vamos mudar nada. Capítulo 29. Vou levá-los através de vários versículos. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Se não tem uma Bíblia, sente perto de alguém e farei o melhor para ser rápido e minucioso. Versículo 3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata, particularmente, que eu dou. Declaração impressionante. Porque eu amo a casa de Deus, eu dou. Nosso dar sempre segue o nosso afeto. Não, nosso dar sempre segue o que faz com que nossos corações queimem. Sempre. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus a oferta que preparei para o santuário. A oferta pessoal de Davi chegava a centenas de milhões de dólares no valor atual. Ele preparou o terreno para Salomão construir o que ele queria construir, mas não foi permitido. Mas nada poderia impedi-lo de dar isso. Então ele preparou o terreno e incorporou a nação no projeto. Pulo para o verso 6. Então os chefes das famílias e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Você verá essa frase, voluntariamente, essa frase ou algo semelhante em todos os livros onde as ofertas eram necessárias. Ezra e Neemias são um grande exemplo. Eles ofereceram de bom grado. E a razão pelo qual Paulo, mais tarde, capturaria esse tema e nos contaria no conceito de dar, nunca dê por compulsão. Nunca deixe alguém manipulá-lo ou fazê-lo se sentir culpado para que possa dar. Eu nunca farei isso com você, mas também sei que, porque tantos foram feridos na área das finanças, vocês poderiam entender o que eu estou dizendo e tomar isso como uma forma manipuladora. Se você sentir isso, não dê. Não dê até que haja uma voluntariedade na oferta. Estou sendo muito sério com isso, porque a Bíblia diz o que não é por fé é pecado. E se você é manipulado, não há fé. Você está sendo controlado. E nunca quis isso. É triste ver pessoas usando a Bíblia para manipular outras para fazer algo. Não está certo. Nós deveríamos ensinar a palavra de Deus e convidar as pessoas para essa jornada. Dar é uma grande parte da minha vida. Considero isso a minha Disneylândia. Eu tento me posicionar a minha vida. Ben e eu nunca demos menos do que 20% da nossa renda. Nós sempre nos posicionamos em torno de como podemos amar essa pessoa, servir essa pessoa, dar esse ministério, seja o que for. Encontramos prazer e alegria em dar e não encontramos em nenhum outro lugar. Um domingo da minha vida, se puder dar detalhes do que estou fazendo. Foi na semana seguinte alguns artigos interessantes no jornal.
Artigos muito lisonjeiros se você gosta de autopunição. Peguei aquele domingo e literalmente passei por isso. Isso é que nós fazemos. Mostrei todas as coisas que a gente faz e porcentagem. E o pessoal da mídia queria reproduzir. Eu disse, não quero que reproduza. Se eles não estavam no prédio, não era vontade de Deus que eles ouvissem. A questão de dar é grande, mas é o dar voluntariamente que tem sido uma parte tão grande, fonte de alegria. Versículo 9, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de um coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou. Temos aqui o quê? Primeiro, no primeiro versículo, o rei Davi, extrema generosidade. Segundo, o que temos? Os líderes, aqueles sob sua influência direta, movendo em extrema generosidade. Então, o que tem? Temos as pessoas se movendo em extrema generosidade. O importante é ver que tem que começar. Se você é a cabeça da sua casa, tem que começar com você. Não pode esperar que seus filhos sejam radicalmente generosos no modo que pensam, no modo que falam, no modo que servem, se não virem isso em você. Se você está em um negócio onde encoraja as pessoas a fazer serviços comunitários, algum tipo de trabalho voluntário na comunidade, se você, como líder, não vai funcionar. E sabe, essas pessoas não são mais importantes que essa. É só como o óleo. Em Salmos, diz que o óleo corre da cabeça de Arão para sua barba e sua roupa. Deve ser assim. E o que vocês veem aqui é uma generosidade radical que entrou no coração das pessoas porque o padrão definido por Davi era tão extremo que até mesmo seus líderes foram infectados por ele. E o seu padrão tornou-se tão dominante que o povo se juntou a essa oferta com alegria ao Senhor. Por favor, note, o que Davi deu, não sei, provavelmente centenas de milhões de dólares, literalmente. Você vê Davi se regozijando no versículo 9. E também Davi se regozijando muito. Você não vê qualquer menção de centenas de milhões de dólares sendo comparados a uma oferta de $20. Você não vê isso. Por quê? Porque não são ofertas iguais, é um sacrifício igual. Ele nunca usou sua riqueza para mostrar que era melhor do que a outra pessoa, porque era de seu coração. Se vermos os termos que são usados para descrever esse tipo de generosidade, é o coração leal, é o coração virtuoso, é o coração disposto, é o coração afetuoso. Todos são termos que descrevem o tipo de generosidade que temos o convite para entrarmos. Me lembraram mais cedo, em nosso tempo de oração, antes do culto, que Rick Joyner, do Morning Star Ministries, um tremendo profeta e um grande homem de Deus, ele deu uma palavra anos atrás. Alguns de vocês se lembram quando o terrível colapso da PTL, Jim Baker e Tammy Baker, questão moral e o colapso do ministério. A propósito, se você não estava aqui, tivemos Jim Baker de volta, uma pessoa muito humilde e apologética. Nunca evitarei um crente arrependido. Não importa quanta vergonha eles tiveram de suportar. Vamos sempre defendê-los, tanto quanto podemos, e não tenho vergonha de me associar a eles. Se tivesse, não seria capaz de ler 1 Crônicas por causa de Davi e sua confusão. Então, quero que sejamos conhecidos por nunca diminuir o pecado, mas andar de forma redentora, porque Jesus cura e perdoa. Então, Rick deu essa palavra profética onde o Senhor mostrou a ele que o Senhor estava com ciúme sobre a oferta da viúva que construiu o ministério da PTL. E o que o Senhor não abençoaria nenhum negócio que agisse assim. E com razão. Ele é pró-negócios, eu sou pró-negócios. Isso não é uma palavra anti-negócios. Adoro ver negócios prosperando. Eu oro por eles, na verdade. No meu tempo de oração, oro pela que a bênção do Senhor sobre os negócios. Quando entramos em um restaurante, quase sempre oro pela bênção, a prosperidade de Deus para vir sobre aquele restaurante, como damos graça pela refeição. Eu já estou
te dizendo que me interesso pelo sucesso dos negócios. É fundamental para a saúde de uma nação. Mas nesse contexto, o Senhor deu uma palavra de aviso, porque Deus estava com ciúmes da oferta da viúva que construiu a PTL. Nenhum negócio iria prosperar se tentasse assumir esse resort. E foi isso que aconteceu. Uma empresa comprou, tentou transformar em algo e caiu e queimou. E hoje é uma instalação do Ministério da Morningstar. E nunca foi a sua intenção. Mas o ponto é que foi dado aqui, sejam os bilhões de um CEO ou os $10 de uma viúva que sacrificou para dar. Deus tem ciúmes disso. E oro para que percebamos o pleno efeito disso, porque o que é dado a Ele, Ele toma como pessoal. Vamos passar adiante. Vá para o versículo 13. Ainda estão vivos, respirando? Sim. Versículo 13. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos, tu damos. Veja isso de novo. Quem sou eu para que pudéssemos dar voluntariamente? Essa é uma perspectiva de ofertar que não vem a nenhum de nós naturalmente. Isso tem que ser um trabalho da graça. Ele está diante do Senhor e diz, tem que colocar nas minhas palavras, não sou digno de poder dar. Mas de alguma forma, em sua misericórdia, sua graça, você me qualificou para fazer parceria com algo que você está fazendo na terra. A visão dele sobre ofertar era como se fosse o maior presente que eu já recebi. É a chance de te dar. Essa não é a maneira comum de pensar, mas é bíblica. Quem sou eu? E então ele continua. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Do que é seu. Me lembra de quando eu era criança e o Natal chegava. E gostaríamos de dar um presente de Natal para nossos pais. Nós não tínhamos dinheiro. Então, íamos até a mamãe e o papai e pegávamos o dinheiro deles para comprar para eles um presente. Esse aí, bem aqui. Davi está dizendo, tudo bem, você nos deu o dinheiro para comprar um presente? Aqui. Estamos sendo bem generosos. E esta é a perspectiva do privilégio de dar. Diga isso comigo. Tudo que tenho pertence a Ele. Tudo que tenho, recebo dele. Tudo que damos é um ponto especial para você. Acabou de ganhar. Amei isso. Preciso me lembrar. Está bem. Não me repita mais. Fantástico. A oportunidade e o privilégio de dar é um dom dado por Deus. E quando dou, não importa quanto sacrificial seja. Ben e eu dávamos até quase doer. Mas você ora melhor quando está doendo. Você ora tão bem sobre as suas finanças, sabe? Ora orações brilhantes quando está doendo. Mas dávamos até ter necessidade. E então, temos que orar para sair dela. E para ser honesto, é uma das melhores coisas que poderíamos ter aprendido. Porque é errado para mim pensar que posso dar a Deus $10 e terei 100 no final do dia. Porque então nos tornaremos manipuladores dos princípios de Deus para a nossa própria glória. E, no entanto, é igualmente verdade que o que o homem semeia é o que ele vai colher. A Bíblia diz em Gálatas 6, está zombando em pensar que vai semear e não colher. Que vai plantar e não colher. Está zombando de Deus. Estão pensar que poderia fazer algo em honra do Senhor, dar, e não haver um retorno. Eu percebo que queremos sair desse modo de tentar controlar e manipular Deus, mas o fato é que ainda é um plantio. Vamos colocar dessa maneira. Só um fazendeiro muito estúpido planta e não espera colher.
Ele não vai ficar muito tempo como fazendeiro. Semeamos com esperança. O que eu notei na minha própria jornada é que plantei algumas sementes 30 anos atrás que estou colhendo hoje. E o Senhor sabe quando a colheita é necessária. Eu tive um retorno rápido e é tão encorajador e edifica a fé, mas isso tem que marcar, porque o próximo teste não será tão rápido. Eu tenho que aprender a manter o padrão quando há retorno rápido e quando há um retorno demorado. Diga oi para mim. Jesus está ligando no telefone. Vamos rapidamente. Eu tenho alguns minutos para passar por isso. Vai até o versículo 17. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Sabe, repare os assuntos que ele correlaciona. Coração sincero, coração generoso. Eles são perfeitos em seu tema, certo? Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. E aqui está o versículo que explica porque eu queria ler esse capítulo para você. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-se o coração para ti. Veja isso. Conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Por que isso é significante? Davi é a minha pessoa favorita na Bíblia, além de Jesus. Ele era o rei de Israel, sabemos disso. Mas de acordo com seu ministério, ele ministrava perante o Senhor, literalmente como sacerdote, e ainda não era da tribo de Levi. Mas ele ministrava ao Senhor, então ele era rei e sacerdote. Atos capítulo 2 diz que Davi, sendo um profeta, olhou adiante e falou. Assim, Davi era quase como um precursor, um exemplo do próprio Cristo, que seria rei, profeta e sacerdote. Davi, como o grande profeta, deixe-me mudar a linguagem para que ajustar a situação. Davi, o grande intercessor, está agora orando algo que ele quer ver marcar o coração e a mente das gerações seguintes até que Jesus venha. Não sei se você achar, é sério. Se você encontrar algum outro lugar que ele orou por todas as gerações, me diga, eu quero saber. Eu sei de uma coisa, aqui está esse cara que deixou sua marca em Deus tão significante. Ele pega uma coisa e a torna o seu foco, sua declaração profética e oração. E é isso. A generosidade radical seria a natureza do povo de Deus, na maneira como ele pensa e na maneira como ele se comporta a partir dessa geração. Cada geração marcada por uma grande generosidade é a única coisa que ele orou. Ele poderia ter escolhido tantas outras coisas. Eu teria sugerido. Davi, ore por isso, declare aquilo. Mas ele escolheu isso porque parecia marcar, posso dizer, sua filosofia de vida, como encarava a vida. Sua realização pessoal, seu chamado, tudo isso veio deste lugar. Deus me deu um dom, e o dom é que tem a oportunidade de dar. E ele via isso como um presente de Deus. Eu nem mereço fazer parceria com o céu para ver seus propósitos acontecerem na terra. E ainda assim vou abraçar meu momento como um presente de Deus, porque eu não quero negligenciar um presente de Deus. Era assim que ele agia. Ele orou, Deus, que isso marque o coração e a mente de todas as gerações. Isso é tremendo. É surpreendente que ele pegasse esse tema e dissesse, seja isso, que essa seja a única coisa. Integridade de coração, lealdade de coração, regozijo, todas essas coisas em torno desse privilégio de dar. É a minha Disneylândia. É um lugar para onde eu vou todas as semanas e às vezes todos os dias. É o privilégio mais incrível de fazer parceria com o coração de Deus e cuidar das pessoas.
Pode ser algo grandioso como isso. Quer dizer, essa é a coisa maior que eu já fiz parte. Pode ser o sanduíche que comprou para o cara lá fora que não come há uma semana. Não importa onde esteja, é como vive. Independente se você tem esse tanto ou esse tanto, é o fato que você percebe, é um privilégio tomar isso que tenho e semear no propósito eterno. É uma das coisas que nos enche de alegria.